Boa noite a todos, me chamo Galafre Belém e hoje a gente vai dividir uma meditação com vocês no livro de Salmos, capítulo 46, versículos de 1 a 11. Se tivéssemos que dar um nome para essa meditação, a gente chamaria de Deixando Deus ser Deus na nossa vida. Vamos começar com uma oração pedindo a orientação do nosso Pai Celeste, para que tudo que seja dito aqui seja dito para a honra e glória do nome dele. Vamos orar. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade. Rogamos a Ti que essa mensagem, Senhor, chegue aos corações necessitados. Que cada pessoa que ouça essa mensagem possa meditar, possa refletir e possa permitir que o Senhor seja dono das suas vidas. Nós sabemos que o Senhor não precisa de permissão, que o Senhor é dono de todas as coisas. No entanto, o coração do homem é uma terra dele. Obrigado, Senhor, por tudo. No nome do Teu Filho Jesus te agradecemos. Amém. Vamos fazer uma leitura do livro de Salmo 46, versículos de 1 a 11, para a gente iniciar a nossa meditação. Diz assim a palavra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará desde o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu sou uma pessoa tranquila, me considero. Uma pessoa bem tranquila, serena. Então poucas coisas me tiram do eixo, né? Mas tem uma coisa que me aborrece um pouco. É quando eu recebo uma missão de alguém me delega alguma coisa para eu fazer e depois toma de volta da minha mão. Ou fica o tempo todo perguntando: que tal? Vai sair? Que horas sai? Ou confia ou não confia, não é assim? Ora, se eu que sou homem, falho, me aborreço com isso. Como fica o coração de Deus quando a gente faz isso com Ele? E nós fazemos isso com Ele. Todos nós conhecemos alguém que fala sem parar, né? Às vezes a pessoa não faz isso por maldade. É dela mesmo, esse comportamento. Mas fala, que tem hora que a gente diz: caramba, será que não vai dar chance de eu falar um pouco? Calar um pouco a boca? Vocês sabiam que às vezes a gente faz isso com Deus também? Veja só. O Senhor, Deus, Ele é dono de todas as coisas. Nós sabemos disso. Criador do universo. E Ele não precisa de permissão minha, nem sua, nem de ninguém para fazer o que Ele quiser fazer. No entanto, lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo.
Só fazendo aqui uma correção. É Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, cearei com ele e ele comigo. Guarde isso. Certo? Pois bem, então a gente tem algo que nos incomoda, a gente está precisando de alguma coisa, certo? A gente sempre está precisando de alguma coisa, não é verdade? E a gente vai até o Pai, conta para Ele em oração, entrega na mão dele e no momento seguinte a gente está metendo os pés pelas mãos, tentando resolver aquilo do nosso jeito. Não é verdade? Sem ouvir o que o Senhor tem a dizer a respeito. Isso é muito típico do ser humano, é bem típico do ser humano isso aí. Isso não acontece só comigo e com você, não. Isso acontece com todas as pessoas. E os grandes patriarcas bíblicos aí, esses irmãos do passado, também passaram por isso. Adão, não é? Eva chegou com a fruta, segundo o relato da palavra, e ele comeu a fruta proibida. Não consultou o Senhor. Abraão, Sara disse, toma minha serva. Eu não posso te dar uma descendência. Sara era estéril, até que Deus abriu a madre dela e ela teve um filho. E Abraão não consultou o Senhor e tomou a serva para ele. Moisés, Deus disse, fala para a rocha, ela vai dar água. Ele foi aborrecido, pressionado, né, pelas pessoas, bateu com raiva na rocha. O resultado foi que ele não entrou na terra prometida. Davi, enquanto os soldados estavam na guerra, passeando pelo palácio, viu uma mulher bonita, casada, desejou a mulher, tomou ela para ele, ela engravidou e mandou matar o marido, colocar ele na frente de combate mais acirrada para que ele morresse, e ele ficou com a mulher, né? E dentre outros. Então, veja bem, enquanto seres humanos, nós temos essa urgência de estar resolvendo as coisas do nosso jeito. Nós queremos tudo para ontem, não é? Isso não é só característico das pessoas que têm ansiedade, que sofrem de ansiedade. Todos nós somos assim. A gente entrega alguma coisa na mão de Deus hoje e daqui a 10 minutos a gente está dizendo, será que está demorando para acontecer? Essa urgência, ela é bem característica do ser humano, só que ela pode acarretar falhas, porque você vai tentar resolver as coisas do seu jeito, e também doenças. Acabamos de falar sobre a ansiedade. A ansiedade é um passo para uma doença mais difícil, como a depressão, por exemplo. A gente tem aqui no versículo 10 dessa leitura que a gente fez hoje, Deus dizendo o seguinte, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem até uma regionalização, né, paraense. A gente costuma fazer esse tipo de brincadeira, a gente vê muito em meme por aí. Te aquieta, mano, não é verdade? Então Deus diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Agora, quanto isso, né, é difícil. Como isso é difícil. Acabamos de falar a respeito dessa característica da natureza humana de querer resolver as coisas, né, muito rapidamente. A gente quer tudo para ontem. E o tempo de Deus é o tempo de Deus. Eu costumo dizer o seguinte, que Deus, Ele olha o todo. Muitos de nós não conseguiu ainda vencer a barreira do eu. Muitos de nós ainda acham que vive no meio e o mundo girando ao redor. Tudo é para mim, tudo tem que ser resolvido, tem que ser o meu primeiro. Deus, Ele olha o todo.
cada situação que nos envolve, nós não somos ilhas. A gente vive no meio das pessoas. Então, cada situação que me envolve, certamente envolve outras pessoas. Perceba que Deus não está preocupado apenas com Ele, está preocupado com você, comigo. Mas Ele não está preocupado apenas conosco, Ele está preocupado com o todo. Inclusive a natureza. A natureza é uma criação de Deus e Ele mantém. Né? Então, cabe a nós decidir se nós cremos ou não cremos que Deus cuida de cada detalhe da vida da gente. Não estou dizendo que vai ser fácil, que é fácil isso. Não é fácil, dada essa nossa natureza de urgência. Mas nós precisamos decidir. É uma forma de a gente deixar que Deus seja Deus na vida da gente, né? E é uma forma da gente não adoecer. Deixe que Deus seja Deus na sua vida. Olha o versículo 10. Aquietai-vos. A gente vive um turbilhão, dentro de um turbilhão de situações no mundo. Cada dia que passa, essas coisas ficam cada vez mais complicadas. Mas só aqui, nessa leitura que nós fizemos, no versículo 1, 7 e 11 dessa leitura, a gente vê a palavra refúgio. Deus é o meu refúgio. No versículo 7, refúgio. No versículo 11, refúgio. Ele está dizendo para você, porque essa repetição, né? Ele está dizendo para você que você pode se refugiar nele diante desse turbilhão de situações que a gente vive no mundo humano, certo? Nós precisamos decidir se nós vamos deixar que Deus seja Deus em nossas vidas. Nós já dissemos que Deus não precisa de permissão para nada. Alguém pode dizer, mas no caso de Paulo, houve uma interferência direta de Jesus Cristo. Paulo passou 3 dias sendo tratado. Ele passou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. A gente não pode precisar o que se passou na mente de Paulo, no coração dele, na alma dele, naqueles 3 dias em que ele ficou sozinho com ele mesmo, sem comer, sem beber, sem enxergar, creio eu que sem falar. Então, naquele momento ele estava sendo tratado. E quando eu calo, quando eu me aquieto, eu deixo Deus ser Deus na minha vida. Ele está preocupado com cada detalhe da sua vida e da minha vida. Cada detalhe. Mas não esqueça que as nossas vidas, elas estão envolvidas com outras vidas. Certo? Por isso é que o momento de Deus é o momento de Deus. Vai acontecer quando tiver que acontecer. E não esqueça que Ele está sempre preocupado em dar o melhor para você e para mim. Então, a paciência, ela não é uma característica humana. Algumas pessoas dão a impressão para a gente de serem mais pacientes do que outras. Mas algumas pessoas também escondem muito bem seus sentimentos. A paciência não é uma característica marcante da nossa espécie, da humanidade. Mas nós precisamos praticar essa paciência. Quando eu confio em Deus, quando eu realmente entrego as coisas na mão dele para que ele cuide e me aquieto, ele vai trabalhar na minha vida. Então esse exercício vai fazer com que você cada vez mais vença, né, essa ansiedade e permita que Deus seja Deus na sua vida.
Pois bem, nós somos seres emotivos, né? Nós somos seres emotivos. As nossas emoções, elas têm um peso muito grande na vida da gente. Cada um de nós conhece pessoas que, por conta de não controlar as emoções, fez bobagem. A gente vê, surtou, né? Fulano de tal surtou. Outro dia a gente soube que aqui na nossa cidade uma pessoa surtou perto de um supermercado nosso aqui. E não sei qual foi realmente a dimensão do que aconteceu, mas o que chegou até nós é que ela tirou a roupa e saiu quebrando as coisas onde ela estava. Surtou. Nós somos seres emotivos. Então, as nossas emoções, elas variam muito, variam muito. A gente pode ir do ápice da alegria para uma tristeza profunda. A gente pode ir da calma para o estresse, da confiança para a dúvida em muito pouco tempo. Então, a gente vai deixar que as emoções tomem conta? Ou a gente vai deixar que Deus seja Deus na vida da gente? Não esqueça que nós estamos limitados pela nossa humanidade. Nossas decisões, elas partem muito das nossas emoções. E a gente pode tomar decisões erradas. Se você já entregou algo na mão de Deus, se aquiete, espere, confie, use Deus como seu refúgio, use Deus como seu refúgio. Ele está aí, ele disse, eu sou seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Pois bem, lembro de Pedro no barco. Pedro era sanguíneo, temperamento controlado pelo Espírito. Se alguém ainda não leu, se você não leu esse livro, procure para ler. Temperamento controlado pelo Espírito, um livro excelente. Pedro era sanguíneo. Quando viram Jesus andando por cima das águas, disse, é tu, permite que eu vá até onde você está. E Jesus disse, vem Pedro. Ele colocou os pés para fora do barco e chegou a dar alguns passos sobre o mar. Mas de repente duvidou e afundou. Certo? Ele foi da euforia para a dúvida, da certeza para a dúvida em pouquinho tempo. Os dois versículos muito interessantes, porque eles se repetem na íntegra nesse texto que a gente leu, são os versículos 7 e 11. Veja lá, se você está com a sua Bíblia aberta. Versículos 7 e 11 de Salmo 46, diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E no versículo 11 repete exatamente a mesma coisa, né? Por que será que repete? A gente fez uma pergunta parecida numa reunião que a gente teve aqui, o irmão falou, para poder confirmar. E é verdade isso, é para poder confirmar. Ó, é fato que a gente vive num mundo conturbado, como a gente já falou, e volta e meia está sofrendo por conta disso. A gente abre as redes sociais, liga a televisão, são notícias ruins o tempo inteiro, e a gente sofre por isso. Muito mais quando acontece perto de nós ou com uma pessoa que a gente ama, né? Um amigo, um familiar, certo? Então, você quer parar de sofrer? Deus é o nosso refúgio. Veja o que diz aí nos versículos 7 e 11. Tá certo?